Jair Bolsonaro chama de agressiva e desnecessária a carta divulgada pelo diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Segundo o presidente, não houve qualquer acusação de corrupção. Tecnicamente não, né, presidente? Mas houve a sugestão. Ou quando o senhor diz qual é o interesse da Anvisa em aprovar essas vacinas, o senhor está colocando o quê na cabeça do interlocutor? É óbvio que é a sugestão de que haveriam interesses escusos, né? Isso aí o senhor sabe muito bem. Na semana passada, para quem não viu, Bolsonaro questionou qual seria o interesse da Anvisa em liberar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Antônio Barra Torres rebateu, cobrou explicações e pediu que, caso explicações não houvesse, Jair Bolsonaro se retratasse. Só que ontem o presidente não fez nenhuma coisa nem outra e repetiu as suspeitas de irregularidades. É comum a gente ver agências criando dificuldades para se vender facilidade. Isso é comum. Repito, o que está por trás, né, quais segundas intenções, quais outras intenções da Anvisa. Não houve, da minha parte, nenhuma acusação, a palavra corrupção não saiu em nenhum momento. E ele resolveu fazer uma nota bastante agressiva. Que coisa impressionante. Ele levanta suspeitas de uma maneira ainda mais incisiva, sendo ainda mais claro, mas diz, não, da minha parte, não saiu da boca a palavra corrupção. E precisa sair da boca a palavra corrupção quando você está dizendo que a Anvisa está criando dificuldades para vender facilidades? Isso significa o quê? Essa é quase a definição de corrupção. Fica até difícil a gente comentar as palavras do presidente porque ele entorta a lógica de tal maneira que é muito difícil você colocar as peças no lugar para formar um quadro coerente, né? E ele chama de agressiva e desnecessária uma carta que era uma resposta a um ataque extremamente agressivo e também desnecessário. É uma loucura. É o mundo do avesso. Bolsonaro deu a entender ainda que, se fosse hoje, poderia não ter escolhido Barra Torres para comandar a Anvisa. Não tinha conhecimento aqui da vida pregressa do Barra Torres, a não ser como um militar, um oficial general da Marinha, que não tinha nada, pesava contra ele. Eu não tinha convivência com ele. Se tivesse tido convivência, talvez, né, não indicasse. Não quer dizer com isso qualquer crítica desabonadora ao almirante Barra Torres, muito pelo contrário. O Megali, ontem eu comentei aqui, né, que não tinha ainda lido um perfil do Barra Torres, e aí o Felipe Frazão, que é um excelente repórter do jornal Estado de São Paulo, ontem fez um perfil do Barra Torres. E uma coisa que ele pontua é que o Bolsonaro escolheu o Barra Torres para ser um dos diretores da Anvisa, porque o Barra Torres era contrário ao uso de cannabis, a experimentação do uso de cannabis para remédios. Era pela pauta conservadora. Foi essa a motivação. Aí você vê como, às vezes, você, com essas motivações que não são necessariamente a competência técnica, acaba dando um tiro no pé, porque à medida que o caminho foi andando, as coisas foram avançando, ele acabou blindado como diretor da agência, ele tem um mandado, ele não pode ser demitido, né? Agora ele está num cargo blindado. As diferenças entre os dois foram crescendo até criar esse abismo que a gente está vendo agora. Incrível.